Fala, meus queridos amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou João Esmeraldo, estamos aí de volta com mais um vídeo no nosso canal. Antes da gente começar, eu queria saber uma coisa de vocês. Vocês sabem resolver questões de geometria plana, de geometria espacial, análise combinatória, probabilidade, estatística? Sabe resolver logaritmo? Sabe? Pois é. Isso não adianta de nada se você não souber expressões numéricas básicas. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Muitos alunos fazem questões absurdas de qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de matéria, sabem o conceito daquela matéria. Por exemplo, PA e PG, logaritmo, análise combinatória, equação exponencial, função, equação do segundo grau. Questões muito complexas que envolvem o conceito sobre esses assuntos e os alunos conseguem desenrolar, mas erram por um detalhe, por uma conta feita errada, por uma ordem, por uma prioridade que não foi obedecida. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Repara comigo que eu coloquei aqui 4 expressões com os mesmos valores e as mesmas operações, ó. Divisão, multiplicação e subtração. Divisão, multiplicação e subtração. Divisão, multiplicação e subtração. Em todas elas. Porém, dependendo de como a questão aparecer para mim, eu tenho uma ordem de prioridade para poder resolver a equação, a questão, a expressão, né? E é isso que a gente vai ver. Como o que eu faço primeiro para poder continuar desenrolando a questão. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que quando alguém chega para você e fala assim, resolve essa equação para mim, isso está errado, isso aqui não é uma equação, não tem um valor de x ali para eu calcular. Equação é quando eu tenho variável, quando eu tenho incógnita, aqui eu não tenho. Uma equação seria, por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui é uma equação. Isso daqui não. Isso daqui é uma expressão numérica. Então pega essa diferença. Equação é quando eu tenho variável. X, Y, Z, A, B e C, seja qual for a variável. Isso daqui, ó, é uma expressão numérica. Perfeito? Então vamos lá. Muitas pessoas confundem como gravar, o que vai fazer primeiro, o que não vai. Eu vou passar para você 2 métodos que alguns professores ensinam e qualquer um dos 2 que você utilizar vai servir para você resolver a sua expressão. O primeiro deles é esse daqui, ó. E o outro é esse daqui, ó. O primeiro método ali, ó. PEMDAS, P-E-M-D-A-S, PEMDAS. Esse PEMDAS aqui, ó, o P quer dizer parênteses, colchetes e chaves. Aqui está só o P, mas ele vale para parênteses, colchetes e chaves. É a primeira coisa que eu olho numa expressão. Aonde que estão os parênteses, onde estão os colchetes, onde estão as chaves. É a primeira coisa que eu resolvo. Depois disso, eu vou olhar para o E. O E aqui é o que? São os expoentes, potências, raízes, número que esteja elevado ao quadrado, ao cubo, à 4ª potência, ou então uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz 4ª, raiz 5ª. Essa é a segunda coisa que eu olho. Se ela estiver dentro do parênteses, vou seguir a prioridade aqui dos parênteses. Beleza? Depois disso, o M e o D aqui, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão entre eles não tem prioridade. Então, se eu ver numa expressão
uma multiplicação e depois dela uma divisão, eu resolvo na ordem da leitura. Por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, 50 vezes 2 dividido por 5. O que aparece primeiro aqui para mim é a multiplicação. Então eu vou fazer isso daqui primeiro. 50 vezes 2, 100. Dividido por 5, isso aqui deu 20. Se fosse o contrário, se fosse a divisão primeiro. 50 dividido por 2 vezes 5. A divisão aparece primeiro, então eu vou resolver a divisão. 50 dividido por 2, 25. Vezes 5 deu 125. É esse tipo de regra que eu quero que você entenda para você não errar mais expressões de qualquer tipo que aparecer na sua prova. Beleza? E por fim, a adição e subtração, AS. Se aparecer uma adição primeiro, depois uma subtração, como eu estou lendo a adição primeiro, eu resolvo a adição. Se eu ler a subtração primeiro, eu vou resolver a subtração. Eu resolvo de acordo com a leitura, com a ordem de leitura. Se aparecer uma adição e uma multiplicação, eu resolvo a multiplicação, porque ela tem prioridade. Repara que da direita para a esquerda aqui é o grau de prioridade que as operações têm. Beleza? E lembrando sempre, parênteses, colchetes e chaves, sempre de dentro para fora. Primeiro eu resolvo os parênteses, depois os colchetes, depois, por último, as chaves. O PDPSA aqui, ó, a mesma coisa, pede para sair. Só que aqui ele tem um significado um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa. O P aqui é potência, expoente. Aí engloba as raízes e as potências. A raiz ela também é um expoente, né? Por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de 2 ao quadrado, eu posso transformar isso daqui num expoente. Perfeito? Então o P ali significa expoentes, no caso, potências e raízes. DP, divisão e produto. Produto e multiplicação é a mesma coisa. SA, subtração e adição. Aqui só vem na ordem trocada, mas é a mesma coisa. Adição e subtração, multiplicação, no caso produto e divisão, e potência, expoente. Perfeito? Então você pode gravar qualquer um desses dois métodos para poder resolver a sua expressão numérica. Show de bola? Vamos apagar aqui. Olhando aqui então as 4 expressões, repara comigo que os parênteses aqui, ó, estão em locais diferentes na minha expressão. Vou resolver a primeira. 100 dividido por 25 vezes, entre parênteses, 4 menos 2. Então o parêntese é a primeira coisa que eu vou resolver. Então aqui vai ficar 100 dividido por 25 vezes 4 menos 2. Muito fácil, deu 2. Então agora eu tenho uma divisão e um produto. Eu vou resolver na ordem da leitura. Quem aparece primeiro? É a divisão. Quando eu dividir 100 por 25, isso aqui vai dar 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. Então a resolução dessa expressão eu encontrei 8 como resposta. Vamos para a próxima. Aqui o parênteses está aqui, ó, 25 vezes 4. Então é o que eu vou resolver primeiro. O que está fora do parênteses eu vou repetir. 100 dividido por 25 vezes 4 vai dar 100 também. Menos 2. Quando eu dividir 100 por 100 vai dar 1. 1 menos 2, você que já aprendeu regrinha de sinal, sinais diferentes eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. 2 menos 1 deu 1. Como o sinal do maior está no 2, a resposta menos 1. Perfeito? Indo lá para a letra C, a terceira expressão que a gente tem, o parênteses está na divisão. 100 dividido por 25. Então é o que eu vou resolver primeiro. 100 dividido por 25 deu 4. Vezes 4
menos 2. 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 2 deu 14. Perfeito? Então repara que as 3 primeiras expressões, todas elas deram resultados diferentes. Deram valores diferentes. Vamos para a última. 100 dividido por, dentro do parênteses, 25 vezes 4 menos 2. O que está fora do parênteses, no caso 100, eu vou repetir. Dividido por 25 vezes 4 menos 2. Eu resolvo a multiplicação primeiro. 25 vezes 4 deu 100. Menos 2. Ainda não eliminei os meus parênteses. Ainda tem um parêntese ali para resolver. Então eu vou atacar nele. 100 dividido por 100 menos 2, 98. Então eu tenho 100 dividido por 98. Repara comigo o seguinte, ó. 100 dividido por 98, vê se eu não posso escrever dessa forma aqui, ó. 100 sobre 98. Também é uma divisão, concorda? Isso aqui é uma fração. Fração é a mesma coisa que divisão. O que eu quis mostrar para você aqui? Por que eu coloquei em forma de fração? Porque aqui, ó, eu vou simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Porque eles são pares. Então, o que vai acontecer? Quando eu dividir 100 por 2, vai dar 50. Quando eu dividir 98 por 2, vai dar 49. Então, o resultado dessa expressão é 50 por 49. 50 sobre 49, 50 49 avos, como você quiser chamar. A forma correta, 50 49 avos. Beleza? Eu não quero deixar em forma de fração, eu quero dividir 50 por 49 para ver quanto que vai dar isso em decimal. Tudo bem, sem problema nenhum. Perfeito? Então, pessoal, era isso. O que eu quis mostrar para você é que eu tenho uma regra para resolver expressões, eu não posso resolver de qualquer maneira, tá? Eu tenho que obedecer regras, eu tenho que estabelecer prioridades para resolver uma expressão numérica. Senão, você desenrola todo o raciocínio de uma equação, de uma expressão, do que for, chega na hora você erra por não dominar essas regras, e isso é fundamental para você aprender matemática. Beleza? Galerinha, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo no grupo do trabalho, no grupo da escola, no grupo do futebol. Enfim, divulga esse vídeo por aí, para todo mundo saber que aqui no canal do Professor Esmeraldo tem matemática de qualidade para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos aí que assistiram até o final. Assistam os nossos outros vídeos. Acho que esse aqui é o 12º vídeo, se eu não me engano, do canal. Então tem bastante coisa, bastante macete interessante para você aprender. E qualquer hora dessas eu apareço com outro vídeo aí, com outro tema no nosso canal. Obrigado a todos, um grande abraço e até qualquer hora.